Dizem que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Um registro fotográfico eterniza um momento e um som é capaz de despertar diversas sensações. Em Fortaleza, existem 2 importantes museus, cujos acervos são compostos justamente por essas matérias-primas: fotografias, imagens e sons. Hoje vamos conhecer juntos esses espaços culturais e descobrir as curiosidades que eles guardam. Como se você voltasse do passado, né? Coisa muito linda. O museu ele tem um acervo de mais de 4.000 obras. Esse acervo torna-se um dos maiores acervos de fotografia do Brasil e da América Latina. A gente entende o MIS como um museu, um laboratório. Arte e tecnologia é a nossa estrela. Todas as exposições que vêm para cá, elas têm esse intuito de fazer você sentir dentro da obra. A gente tem tentado ampliar o público que visita o museu. Nesse espaço, a gente recebe público estudantil, público periférico, de todas as outras regiões da cidade. O Museu da Fotografia Fortaleza, localizado aqui na Rua Frederico Borges, número 545, no bairro Vajota, tem um acervo de mais de 4.000 fotografias, sendo que 300 delas ficam expostas para o público e estão espalhadas nos 3 andares deste prédio. São imagens impactantes e que valem muito a pena conhecer. O Museu da Fotografia ele surge de um desejo de um grande colecionador de obras de arte, que é o Dr. Silvio Frota, de abrir esse espaço para o público. O Silvio ele começou a colecionar obras de arte ainda na década de 80, ele colecionava esculturas, ele tem um filho, que é o Rodrigo, que é fotógrafo. E aí um belo dia, visitando uma exposição de fotografia, ele teve um insight: por que eu não coleciono fotografia se eu tenho um filho dentro de casa que é fotógrafo? E a partir disso ele começa a colecionar obras de arte dentro do campo da fotografia. Com o tempo vai passando, né, e surge a necessidade de montar um espaço de exposição. O museu ele tem um acervo de mais de 4.000 obras, esse acervo torna-se um dos maiores acervos de fotografia do Brasil e da América Latina, e aí ele sente essa necessidade de abrir esse acervo para o público, para as pessoas olharem para essas imagens fazerem sentido para a sociedade. Ele começa com a ideia de montar uma galeria, e depois dessa ideia de montar a galeria surge a ideia do museu, que tem esse caráter expositivo, cultural, é uma instituição privada sem fins lucrativos. Aqui a gente encontra fotografias desde a Fortaleza Antiga, né, fotografias da cidade, como também muitas fotografias de imagem e arte contemporânea. O museu ele tem um acervo de fotojornalismo muito grande, ele tem um acervo de arte contemporânea também muito grande, e é isso que as pessoas encontram aqui dentro, esse trabalho contemporâneo junto com a fotografia histórica da nossa cidade. A gente tem uma fotografia icônica, que é a da garota afegã. Essa fotografia ela foi veiculada mundialmente, ela é mundialmente conhecida, é uma fotografia histórica, ela está dentro dos livros de história. Foi a primeira obra adquirida para o acervo do museu, a nossa Mona Lisa aqui do Museu da Fotografia. Por aqui já passaram mais de 250.000 pessoas.
desde esse período que a gente vem trabalhando, e isso é um público que é muito diverso, de 3 a 4 mil pessoas por mês. Isso nas baixas, assim. Pessoas que vêm de outros países, a gente tem visitantes dos outros estados. Quando a gente olha o relatório no final do mês, a gente vê, olha quem veio daqui desse país, olha quem veio. A gente não consegue, às vezes, até nem prever de onde que vem essas pessoas. A gente só toma esse susto e fica até feliz, né, de saber que pessoas de fora, de outros países, consomem o museu, consomem a cultura que a gente promove aqui. Tem também um trabalho de trazer. O museu, ele tem um projeto que é a escola vai ao museu, onde a gente cede ônibus para as escolas virem ao museu. Isso já começou em 2017 com a construção do museu. Tinha essa política de inclusão, de transporte para cá. O mais bacana aqui no museu é que a gente não está só dentro dessa caixa, a gente vai para fora. Então esses números se aumentam a partir do momento que a gente vai para associações, para ONGs, para executar atividades educativas. A gente começou já com o projeto Museu nos Bairros, que é um projeto a gente leva fotografia para dentro das salas de aula da prefeitura. E a partir disso a gente foi elaborando outros projetos e hoje somam 12 projetos sociais. Vão desde o ensino de fotografia para cegos, até ensino de fotografia para pessoas com síndrome de Down. Tem todo um campo social e educativo que acontece e que a gente não consegue visualizar nas paredes do museu, né? Ele acontece todo pelo nosso núcleo educativo. O que nos diferencia dos outros espaços é a execução desses projetos, né, sociais, educativos, que a gente vai e faz para fora da cidade de Fortaleza também. O Museu da Imagem e do Som foi criado em 1980. Naquela época, funcionava no subsolo da Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel. Em 1996, passou por uma reestruturação e foi transferido para o local atual. Este prédio histórico, recentemente, passou por uma reestruturação, ganhou um anexo, um prédio supermoderno, inaugurado em 2022. O acervo do Museu da Imagem e do Som tem cerca de 160 mil itens. São discos de música, fotografias, vídeos, filmes, fragmento da memória audiovisual do Ceará. Ele tem essas características bem marcantes. É uma mistura de memórias com a tecnologia e com o que a gente tem de mais contemporâneo, né, em termos de tecnologia, de inovação. A gente entende o MIS como um museu, um laboratório, né? Então, arte e tecnologia é nossa estrela, assim, maior. A gente guarda no nosso acervo a memória de todo o estado do Ceará. Num mundo tão cheio, né, de som e imagem, é fundamental para a gente pensar a longo prazo, né, de que maneira preservar esses materiais. São memórias que muitas vezes se perdem, né, nos aparelhos eletrônicos que ficam obsoletos. Essa possibilidade de deixar reservado o som e a imagem é muito importante para a gente poder contar uma história que muitas vezes fica invisibilizada, principalmente histórias do interior do estado, né, histórias que são menos conhecidas. Apenas em 2024, nós recebemos aproximadamente 100 mil pessoas, né, de público para as exposições, para os shows, para oficinas, para atividades de formação também. Eu acho que é um museu que está ainda, né, nessa fase de formar público, mas a gente tem tido experiências muito interessantes com shows na praça, a gente tem uma feira de vinil e de fotografia que acontece todos os meses. A gente tem um programa de games que é mais voltado para jovens, adolescentes, que também acontece mensalmente. Então a gente tem feito programas que têm atraído uma grande quantidade de público.
casarão histórico, ele é dos anos 50, né? Foi uma casa mesmo e conta um pouco dessa fortaleza antiga, né? Aqui no bairro, talvez ele seja um dos poucos casarões que tenham ainda essas características, com jardim, todo o nosso piso é original, né? É um casarão tombado. Eu acho que ele guarda essa memória de um outro tempo, né? De Fortaleza. Claro que aqui a gente está na frente do Palácio da Abolição, né? Também é um espaço muito nobre da cidade de Fortaleza. Eu acho que ele traz um pouco na arquitetura, ele traz um pouco dessa fortaleza antiga, obviamente de uma fortaleza antiga das pessoas que tinham mais recursos, né? Uma fortaleza com menos prédios, né? E com mais casas, uma fortaleza com o tempo mais brando e menos corrida. O prédio do museu, ele é um projeto do Escritório de Arquitetura do Marcos Novaes. Ele já até recebeu premiações da área da arquitetura. Antes de ser um museu, o prédio era um espaço do IBEU, que foi todo reconstruído para receber essa coleção tão importante para a nossa cidade. A gente tem, nos finais de semana, de atividades fixas, apresentação de música clássica, a gente tem o Imagens Sonoras, que é um projeto sobre fotografia e capa de disco. A gente tem, a cada final de semana, oficinas. Então tem sempre uma efervescência de atividades acontecendo semanalmente. Grandes nomes da fotografia que já passaram aqui pelo museu incluem Bob Wolfenson, Roger Balen, a gente teve uma exposição do Pierre Verger e para o futuro a gente tem Araquém Alcântara chegando ao museu com as suas obras. O cronograma de exposição é feito com o Silvio. A gente tem um conselho curatorial, um conselho artístico. Esse conselho se reúne junto com o Silvio, é definido o cronograma de exposições e as temáticas que vão acontecer e que vão vir para esse andar. A gente tem a Máquina do Tempo, que é uma exposição do acervo do museu, são obras que fazem parte do acervo do museu. Essa exposição ela foi feita com a curadoria da Denise Matar e ela fala de um panorama histórico da fotografia, como a fotografia se transformou de um documento histórico para uma arte, para uma poesia. Então tem essa transformação da imagem. Uma das pessoas responsáveis por fazer essa viagem com os visitantes é o Wendel, que é arte educador há cerca de 3 anos aqui do museu. Wendel, conta pra gente como que é, né, essa recepção das pessoas que vêm aqui ao Museu da Fotografia. Pronto, a gente tem uma equipe muito bem montada e muito preparada, com muitos estudos, várias pessoas estão como acadêmicos mesmo das faculdades, que vão trazendo seus pontos de vista, seus interesses dentro da mediação. Só que a gente sempre vai trabalhar como uma forma de troca. A gente tem todos os estudos do que o fotógrafo quis fazer e quis falar com aquela imagem, só que é muito momento de troca. A gente entende que nem todas as pessoas têm acesso à fotografia e nem todas as pessoas têm acesso a esse espaço museal. Então a gente sempre quer trazer um espaço acolhedor para que elas consigam desenvolver um olhar fotográfico, mas um olhar crítico também mesmo para a sociedade. E a Máquina do Tempo mostra o quê? Pronto, a Denise, a curadora, quando ela traz essa exposição à Máquina do Tempo e ela ganha 2 galerias para fazer essa exposição, ela quer contar toda a história da fotografia, desde o início até os momentos mais atuais. Aí ela vai trazendo fotografias bem antigas, que vai falar um pouquinho sobre paisagem, sobre retrato e depois como essa fotografia já se expande e ela começa a se tornar algo muito manipulável digitalmente. Existem pessoas que, por exemplo, veem fotografias do Rio de Janeiro e nunca foram lá e elas verem uma época totalmente diferente. Isso para elas é muito importante e brilha muito o olhar delas. Porque algumas só conseguem ver em livros de história, mas muitos conseguem ter essa interação e sabendo da história de cada local aqui. A gente tem um público diverso, vai desde a criança até o idoso. Aí para cada grupo a gente tem uma forma de falar diferente, uma linguagem diferente, ou é uma forma mais lúdica, ou é uma forma mais acadêmica. Então a gente precisa entender e formar essas mediações para passear por todos esses grupos, porque eles são visitantes e precisam sair daqui com informação e também com esse acesso, de fato, às galerias. E o que o Museu da Fotografia Fortaleza representa na sua vida? Nossa, eu acredito que uma capacitação profissional gigantesca. Aqui foi o meu primeiro contato com o mercado de trabalho e estou aqui desde então. E aí eu já desenvolvi muita coisa, fala, postura, conversação. Eu era uma pessoa muito tímida, hoje em dia eu não me vejo mais como uma pessoa tão tímida. Então, mais experiência profissional de fato. Então pronto, a gente vai continuar o nosso passeio aqui pelo museu, já agradecendo ao Wendel e parabenizando a todos os profissionais da área da arte e educação. Obrigado, gente. Eu ia passando aqui na frente e vi a fachada, né? E eu, como gosto de fotos antigas, né? Inclusive eu tenho também muitas fotos antigas da minha cidade
que eu nasci em Lavra da Mangabeira e tenho muitas fotos antigas de lá, né? Então isso me chamou muita atenção. Aí eu resolvi entrar e adorei aqui, é esplêndido, viu? Eu recomendo a todos os fortalezenses que venham dar uma olhada aqui. A gente volta no passado, né? As ruas, Major Facundo, o PV, que eu sou louco de futebol, né? E gostei muito aqui da foto do PV. Meu vozão aí jogando aí, recorda muita coisa aí, viu? Agora a gente vai conhecer de perto uma das exposições em cartaz aqui no MIS. Chama-se Bezoar do Tempo. E quem vai fazer esse passeio com a gente vai ser a Carol, que é arte educadora aqui do espaço há cerca de 3 anos. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem? A primeira pergunta, o que é Bezoar do Tempo? Bom, Bezoar do Tempo é como se fossem materiais, é tudo aquilo que é engolido, mas não é digerido. Quanto mais coisas vêm, mais elas vão se acumulando e vão formando um bezoar. E aí ele não é digerido, ele sai. Acontece muito com animais, principalmente a baleia. E aí ele sai e se torna algo único. Isso seria o Bezoar do Tempo. E o que a gente pode encontrar aqui na exposição? Aqui nessa exposição a gente tem uma exposição de 4 curadoras cearenses, né? E aí elas trazem esse trabalho familiar, elas trazem para a gente, para o público do MIS, tudo aquilo que está na nossa história, principalmente do público cearense, né? Elas são todas do interior do Ceará e elas têm esse Fortaleza como esse marco zero onde elas se encontram. E aí também onde encontra a história delas com família, né? Com os amigos, com esse cotidiano. Nessa obra aqui, por exemplo, da Daiane, quando ela traz, são imagens do ordinário, daquilo que é cotidiano para a gente, que ela coloca para além de molduras, como se tudo aquilo que a gente vivesse, coisas comuns, elas não cabem em molduras. Elas extrapolam um pouquinho. E a gente olha assim, lembra logo de casa de avó, né? Remota assim, uma memória bem afetiva. O lençol limpo, a cerâmica do banheiro. Muito bacana. A gente sempre tem essa relação, né, com os nossos avós, e é bom que aqui uma obra interliga com a outra. Por exemplo, enquanto essa aqui da Daiane lembra a casa de vó, a gente tem uma aqui do lado que a Marília não conhece, que é de outra artista, que ela não conheceu a avó, por exemplo, né, não conviveu durante muito tempo. E as histórias assim vão se costurando no cotidiano mesmo. E a sua história, né? Como foi que você começou a ser arte educadora aqui do MIS? Muitos estudos, muita preparação. Conta pra gente como é que é isso. Aqui no MIS a gente precisa estudar bastante para estar com as exposições. Eu, por exemplo, a minha história é que eu não sou daqui. Eu sou, por exemplo, de Belém. Que legal. E aí, quando eu encontro esse trabalho aqui, que vem com mais uma exposição que liga com história, mesmo a minha não sendo aqui de perto, é algo muito bom. E aqui a gente já tem mais uma obra. Aqui é a obra da Marília. Quando a gente falou de avó lá, aqui também a gente vê essa obra dela. A Marília é professora aqui em Fortaleza também. E aí ela traz uma carta para a avó dela que faleceu quando ela era muito nova. E ela acabou, aí todo mundo fala para ela que ela é muito parecida com a avó dela, que ela lembra a avó dela, e ela não tinha tanto essa memória. E acho que acontece com muita gente também, né? Assim, da gente, por exemplo, a minha mãe fala que eu sou toda a minha avó. Mesmo a cópia da sua avó. A cópia da minha avó, de jeito e de físico, mas eu também nunca vi a minha avó, porque a gente mora muito, muito distante. E conta pra gente quem são as pessoas que andam aqui, né? Quem são os visitantes? É gente do Ceará, gente de fora, tem turista? A gente recebe aqui muito turista, mas o público também é muito grande, a gente recebe escolas. E isso é uma parte também do nosso trabalho, receber tanto o público que vem visitar suas exposições, passeando e tudo mais, mas a gente também recebe grupos escolares. E aí é de Fortaleza, dos arredores, Maracanaú, vem muita gente também do interior e um grande fluxo de turistas. Agora, visitante, como você falou, gosta de interagir e muito. Gosto. E aqui a gente tem uma exposição com objetos, mas tem uma proteção em acrílico. Deve ter uma razão para isso. Tem, porque todos esses objetos que estão aqui nessa exposição, eles são originais. Então, assim, é uma herança de família, né? Tudo aquilo são relíquias, né? E, assim, fotografias que só tem essa última imagem de forma física.
Aí por isso a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque são peças que não tem como repor tanto materialmente quanto sentimentalmente. Carol, muito obrigado por esse passeio aqui na exposição. Bom trabalho para você. Obrigada. E a gente continua o nosso passeio pelo MIS. O museu ele é aberto ao público, ele é totalmente gratuito e a gente funciona de terça a domingo, do meio-dia até às 17 horas, aqui na Rua Frederico Borges, 545, na Varjota. No segundo andar do museu a gente tem a exposição em homenagem ao Lino Villaventura, essa figura que é nacionalmente conhecida e mundialmente importante, onde a gente conta aqui com mais de 20 looks e roupas produzidas pelo Lino e fala um pouco dessa trajetória dele na arte, na moda, junto com fotografias de vários fotógrafos que fotografaram as peças dele durante esse período. Então tem essa mistura de moda, fotografia. Aqui no museu sempre tem essa inclusão e essa eclosão de artes acontecendo ao mesmo tempo. O que eu achei bem interessante foi essas roupas, assim, né? Não sei como é que se chama, mas eu achei bem interessante, assim, bem criativa. Vi os comentários das pessoas dizendo que era um bom passeio e realmente é. Estou bem satisfeita. Eu acho que seria bem interessante que todas as pessoas conhecessem um pouquinho, né, de cada museu, das cidades, dos estados, assim. Eu acho que é bem proveitoso. Vai ficar registrado, né, para minha memória, minhas viagens e para mim falar para as pessoas que venham conhecer que vai ser muito bom. O nosso diferencial realmente é essa questão da arte e tecnologia. A gente tem, afinal, uma sala imersiva que é a única na América do Sul. Ela é equipada com 10 projetores, 2 para cada parede e 2 para o solo. E a gente tem também um sistema de som 5.1, né, que faz com que esse som ocupe todo o espaço da sala, proporcionando essa experiência imersiva. Carol, o que é que está acontecendo agora aqui? Aqui é a nossa exposição Fósseis do Cariri, ela iniciou em janeiro. É uma exposição que fala tanto da história do Ceará quanto da Bacia do Araripe, e aqui é uma viagem na história e no bioma também. Esse espaço dentro do museu, ele é uma parte de interação, a parte de imersão. Né? Todas as exposições que vêm para cá, elas têm esse intuito de fazer você sentir dentro da obra. É o que mais o pessoal procura, é a sala imersiva. É a mais disputada? É a mais disputada, isso aqui lota final de semana também. E quanto tempo dura aqui uma experiência numa sala dessa? Em torno de 20 minutos. A gente tem, no momento são 3 exposições, aí cada uma com mais ou menos 20 minutos e vai ficando em loop. Aí termina, começa de novo, termina e começa de novo. E, gente, é muito real. Vou aproximar aqui uma câmera. Olha só como é muito real o detalhe da água, da vegetação e até dos dinossauros, né, Aline? Sim. Agora eu vou deixar o público ter essa experiência, né? Vamos fechar aqui, porque quanto mais escuro Melhor. o espaço for, melhor vai ser esse momento, né? É sim. Muito obrigado mais uma De vez, viu? nada. É isso, a gente continua o nosso passeio aqui pelo MIS. Vim com o meu esposo, José, e a Helena. Nós viemos conhecer, né? Tínhamos curiosidade, conhecemos através do Instagram e viemos. Interessante, algo novo pra gente. Eu nunca tinha vindo em um museu, ela também não. Aí foi uma experiência bem inovadora. As imagens, né, que passa um pouco da Amazônia, um povo indígena falando sobre um pouco de lá, né?
Mas essa parte que chamou mais atenção pra gente. Vamos voltar mais vezes. Vai trazer quem? A Helena. Ela estava no chão aqui, estava olhando as imagens, foi uma experiência bacana para ela. O espaço é aberto ao público, toda a nossa programação é gratuita, é aberto de quarta a domingo, aí quarta, quinta e domingo das 10 às 18 e sexta e sábado das 13 às 20. A gente tem também agora a Galeria da Liberdade, que também é relacionada ao MIS, né? Então todos esses espaços acabam por eles próprios sugerir também novas programações. A Galeria da Liberdade, ela é um museu, um espaço de memória em homenagem, né, a todas as pessoas que fizeram resistência na ditadura e também a comunidade negra aqui no Ceará. Esse espaço, ele já existia, era o mausoléu do Castelo Branco e ele é inaugurado em 1972, junto com o conjunto do Palácio da Abolição. Ele é inaugurado esse ano, em 18 de junho de 2025, com o nome Galeria da Liberdade. A gente já teve uma exposição chamada Negro é um Rio que Navega em Sonhos, com a curadoria da Analine Furtado. Navego em sonhos na primeira pessoa, pensando na questão racial aqui no Ceará. Foram 11 artistas com obras pensando a diversidade da questão racial no Ceará. Agora, a exposição Mulheres em Luta, Arquivos de Memória Política, uma itinerância do Memorial da Resistência de São Paulo. Dentro da exposição Mulheres em Luta, Arquivos de Memória Política, a gente tem um lado inteiro dedicado à intelectual, historiadora e poeta Beatriz Nascimento, com seus poemas e fotografias que tratam tanto da ditadura como do racismo no Brasil e como a ditadura opera e impacta na população negra. Além das exposições, a gente tem rodas de conversa, oficinas, cursos, tem as rotas da memória, caminhos ancestrais, passando por lugares de memória da comunidade negra. A gente está aqui num parque tombado em 2005, que leva o nome Parque da Abolição, ao lado da Avenida da Abolição, de um estado que foi província, que foi a primeira a libertar as pessoas escravizadas aqui no Brasil. Pensando nessa memória, a gente faz essas rotas, eventualmente uma vez por mês, faz com escolas de ensino fundamental e médio, com turmas de universidades e a sociedade civil, rodas abertas para todo mundo participar, pensando nesses lugares de memória do povo negro aqui no Ceará. A Galeria da Liberdade funciona como um espaço de reflexão sobre a história e a herança da escravidão. Por estar próximo ao Palácio da Abolição, ao lado de um território como o Campo do América, que também recebe a comunidade das quadras, a gente tem o tempo todo atentado para ampliar o público que visita o museu. Aqui, nesse espaço, a gente recebe público estudantil, público periférico. A gente entende que é discutindo como o racismo nos atravessa, como a estrutura racial atinge de forma desigual as pessoas. A gente está no metro quadrado mais caro da cidade. Se a gente olhar para o lado, quem é que está passeando aqui com seus cachorros? Qual é a cor das pessoas que estão circulando aqui de carro? Quem é que está lotando os ônibus? Quem é que mora por aqui? Então, debater sobre esse território também é debater como a estrutura racial atravessa profundamente a população negra aqui no Ceará. A Galeria da Liberdade ela funciona dias de quarta e quinta, de 10 às 18, e sexta e sábado, de 13 até às 20. Aqui é um espaço, sobretudo, corajoso, né, que desafia uma ordem que durante mais de meio século homenageou uma única pessoa. A Galeria da Liberdade ela tem agora se colocado como uma homenagem coletiva a diversos públicos, a diversos sujeitos. Mulheres, homens, indígenas, população periférica. É um espaço para a gente olhar nossa história, olhar nossa memória, recuperar esses gestos, essas repactuações e ver, né, como a gente pode construir um futuro diferente para quem está chegando.